Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais um dia juntos. Estamos na nossa série Perseverança. Nós iniciamos ontem e vamos continuar falando sobre esse assunto, né? Como eu mencionei com os irmãos ontem, nós dividimos esse assunto perseverança em 5 tópicos. O primeiro era o conceito da fé. Nós podemos resumir, vimos ontem, o conceito da fé é viver esperando algo que nós não enxergamos. Mas aí nós vimos algumas coisas importantes a respeito da fé. Ela tem um alvo, que é Cristo Jesus. Ele é o alvo e ao mesmo tempo é a fonte da fé, porque ele é o autor e o consumador da fé. Então não tem como nós perseverarmos sem fé. Nós vimos também que a perseverança é a aplicação prática da fé. Então eu creio em Cristo Jesus, eu deposito a minha fé, a minha confiança em Cristo Jesus e aí eu aplico isso todos os dias da minha vida. Isso é perseverança. E aí nós vimos que o que nós precisamos perseverar mesmo é perseverar em confiar na suficiência de Cristo Jesus. E aí isso é o que nós vamos falar hoje. Tanto que o tema, o tópico do nosso dia é a libertação vem da permanência. Um texto muito conhecido nosso, que é João capítulo 8, versículo 32. Eu quero ler com os irmãos, mas eu quero ler o 31 e o 32, não só o 32. Vamos ler João capítulo 8, os versículos 31 e 32, que está escrito assim. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja, nós precisamos permanecer na palavra de Jesus para de fato sermos seus discípulos e para então conhecermos a verdade e desfrutarmos da libertação que só a verdade produz em nós. Então, a verdadeira libertação, ela vem da permanência. Mas permanência em quê? Na palavra de Deus. Por isso que ontem eu mencionei com os irmãos, a perseverança, ela só é efetiva, eficaz, quando entendemos a fonte, quando entendemos o alvo da nossa fé. É Cristo, amados. Eu citei ontem o texto de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo fala, né? Eu estive entre vocês e eu decidi não saber nada, exceto Cristo Jesus e este crucificado. Ou seja, todo o conhecimento que Paulo valorizava era a respeito da pessoa de Jesus, conhecer a Cristo Jesus, e este crucificado, ou seja, a obra de Cristo Jesus. O efeito da obra redentora de Cristo Jesus. E essa é a palavra na qual nós precisamos permanecer, amados. As boas novas, o evangelho da graça de Deus. E aí aqui, antes de nós iniciarmos efetivamente esse tema, eu quero só fazer um adendo, que nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é completa, tratando da Bíblia, a palavra de Deus escrita, ela é completa. Está escrito lá em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução na justiça. Ou seja, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém, mas é a palavra de Deus. Só que nós precisamos manejá-la corretamente. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo: seja um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra da verdade. E nós precisamos estudar com entendimento, e o primeiro entendimento para nós que estamos debaixo da nova aliança, que nós precisamos ter é: o evangelho, amados, não é a lei de Moisés. O evangelho de Cristo Jesus não é a lei de Moisés. Se o evangelho fosse a lei, Jesus não precisaria nem ter vindo. Jesus não precisaria ter feito a obra que ele realizou. Por isso nós precisamos entender essa diferença. A lei aponta para Cristo.
Mas qual era o objetivo, o propósito da lei? Quando nós estudamos Romanos, a carta aos Gálatas, nós vemos que o propósito da lei foi acrescentada por causa das transgressões, e ela veio não para dar vida e trazer a justiça de Deus, mas para tornar o homem plenamente consciente do pecado. Portanto, a lei torna o homem plenamente consciente do pecado. Por isso que Paulo escreve na sua carta aos Gálatas que a lei não é baseada na fé. Portanto, fé e lei de Moisés não combinam muito. O conceito, amado, significa que a lei é ruim? Não, o apóstolo Paulo explicou isso. A lei é santa, é justa, mas ela teve um objetivo diferente do objetivo do evangelho, das boas novas, da obra redentora de Cristo Jesus. Os objetivos são diferentes. A lei veio para que o homem entendesse completamente que ele precisava de um redentor, para que ele se tornasse consciente do seu pecado e entendesse: eu não consigo na força do meu braço, eu preciso de um redentor. É para isso que a lei veio. E o evangelho é as boas notícias de que Jesus, o Redentor, veio para nos redimir da maldição da lei. Tudo isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós precisamos estudar com discernimento, com sabedoria, com entendimento. Não podemos tentar viver a vida da nova aliança, a vida do evangelho, fundamentado na justiça da lei. A justiça da lei é a justiça própria, porque a Bíblia nos garante que a lei não pôde produzir a justiça de Deus. Se ela tivesse conseguido produzir a justiça de Deus, Jesus não teria vindo. Jesus veio para produzir a justiça de Deus. Por meio da justiça de Deus é que nós recebemos vida. Vida. Vida eterna, vida completa, vida plena. Por meio da justiça de Deus realizada em Cristo Jesus. Aquele que nunca pecou se tornou pecado em nosso lugar para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Para que em Cristo, não na nossa força, não no nosso braço, não na nossa capacitação, não nas nossas obras, mas em Cristo nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então nós precisamos entender essa diferença para compreender. Eu preciso permanecer onde? Em que? Na palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas qual é a palavra de Deus para mim e para você da nova aliança? Cristo Jesus é suficiente. Não são as nossas obras. Cristo Jesus, a obra dele nos redimiu, nos salvou, nos justificou, nos comprou com alto preço e agora nós somos propriedade de Deus. Eu e você somos propriedade de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa. É nessa palavra que nós precisamos permanecer para verdadeiramente sermos discípulos de Jesus e verdadeiramente sermos livres. Livres. Então, eu dei o título desse tópico de a libertação vem da permanência, por quê? Porque quando nós permanecemos na palavra de Deus, quando nós permanecemos no ensino do evangelho da graça de Deus, quando nós perseveramos em crer no evangelho, nas palavras de Deus, para nós, hoje, qual é a regra de vida, vamos colocar assim? Qual é a regra de vida para o cristão? Viver fundamentado no evangelho. Entendendo, evangelho não é a lei de Moisés. São coisas diferentes e produzem coisas diferentes em nós. Tem efeitos diferentes na vida do ser humano. Se alguém estudar somente a lei, ele se tornará consciente do pecado. Quando alguém estuda o evangelho, ele se torna consciente de Cristo. São coisas bem diferentes. A nossa libertação vem em permanecermos na consciência de Cristo.
permanecermos nas palavras de Deus para nós por meio das Escrituras do Novo Testamento. Nós temos o Antigo Testamento, estudamos esse ano o Antigo Testamento, precisamos entender que são sombras do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. E essa realidade foi completamente aberta, elucidada para nós nas Escrituras do Novo Testamento, principalmente as cartas. Amados, eu vejo muitos cristãos que estudam a Bíblia e fazem um projeto. Esse ano eu vou estudar a Bíblia. E eu não sei o que acontece. Eu acho, não, eu tenho certeza que é uma maquinação das trevas para que os cristãos não se aprofundem naquilo que eles precisam se aprofundar. Aí o cristão vai fazer a leitura bíblica anual e ele começa lá em Gênesis. Não tenho nada contra isso, tá, amados? Só tô falando aqui como nós precisamos estudar com consciência a palavra de Deus. Ele começa lá em Gênesis, ele vai, estuda todo o Antigo Testamento e ele tá ali na leitura bíblica anual. Aí, quando chega nos evangelhos, ele já tá assim meio cansado. Leu tanta coisa, estudou tanta coisa, parece que não entendeu metade das coisas que estudou do Antigo Testamento. Ficou assim, ui, meu Deus, credo. Mas ele continua, ele tá no projeto dele do estudo bíblico anual. Aí ele chega nos evangelhos. Aí quando ele chega nos evangelhos, ele já não consegue assimilar tudo o que nós podemos extrair dos evangelhos. Aí ele vai para Atos. Aí ele estuda Atos. Quando vai começar o estudo, que é específico para a igreja, ele para, ele já cansou, não consigo terminar. Não dá, não consigo. Não consegue assimilar o estudo que é específico para a igreja, que são as cartas. Ô Jesus, quantos irmãos eu vejo fazendo isso? Por isso que sempre que os irmãos vêm perguntar para nós, como que eu começo a estudar a Bíblia? Eu quero fazer uma leitura bíblica, quero fazer a leitura bíblica anual, quero fazer o estudo da palavra. Comece pelo Novo Testamento. Por favor, comece pelo Novo Testamento. Nós temos até um livreto que nós fizemos, um e-book, que nós sugerimos uma forma de estudo para quem vai começar a ler a Bíblia. Leia o Evangelho de João. Leia algumas cartas em específico no início. Efésios, Romanos, e aí depois você continua na sequência das cartas. Por último, você estuda os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Aí só depois você vai lá para o Antigo Testamento. Porque, amados, o principal estudo para nós, que é a Igreja do Senhor, estão nas cartas. Principalmente as cartas do apóstolo Paulo. Jesus trouxe a revelação do Evangelho da graça de Deus para quem? Foi para Paulo. O Espírito Santo inspirou quem a escrever tantas cartas? Paulo. É claro que nós aprendemos nas cartas de João, todas as cartas, amados. Mas por que eu estou dando essa ênfase? Porque nós precisamos ter discernimento sobre o estudo da palavra. É claro que nós vamos ler toda a Bíblia, mas tem irmãos que nunca estudaram as cartas. Nunca leram as cartas. Você já leu a carta de Paulo a Tito? Não. Você já leu Judas, que vem antes de Apocalipse? Nem sabia que tinha essa carta na Bíblia. Tem Judas? Qual Judas? Aquele que morreu, que se enforcou? Não! O Judas, meio-irmão de Jesus. Não aquele discípulo que se extraviou, que se desviou. Sabe, amados, nós precisamos permanecer na palavra de Deus, com sabedoria, com entendimento. É aí que vem a verdadeira libertação. Olha o que Jesus falou, novamente o texto, chave para nós. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Porque Jesus, é interessante, nós vemos as palavras de Jesus e algumas vezes Jesus diz: na lei deles está escrito tal coisa. Jesus não diz na minha lei, na lei deles. Por quê? Porque os judeus foram lá e interpretaram a lei do jeito que eles queriam interpretar. Não do jeito que Deus entregou para ser interpretada. Como o tutor que leva, que conduz até Cristo. Se alguém ler, como nós fizemos a leitura aí durante esse ano do Pentateuco, com os olhos para Cristo, amados, fica muito claro, nítido, que é necessário um Redentor.
Quando nós estudamos Deuteronômio e nós vimos a canção de Moisés, uau! Os capítulos 32 e o 33, a bênção de Moisés, a canção de Moisés, ali fica nítido, claro, que Deus mandaria um redentor para Israel. E amados, Deus abriu, o redentor não veio só para Israel, mas para todo aquele que nele crê. E essa revelação de que o redentor veio não só para Israel, essa revelação foi dada primeiramente a Pedro e depois bem específico para Paulo. Por isso que nós precisamos estudar as cartas, amados. É imprescindível nós estudarmos as cartas do Novo Testamento. Nós temos, inclusive, para quem gosta de nos acompanhar e fazer estudos, nós temos os 120 dias para mudar sua vida. São os estudos apenas das cartas do Novo Testamento, de Romanos até Judas. 120 dias lendo de Romanos até Judas. Nós temos no aplicativo da Bíblia e o Version, em forma de plano devocional, são 120 dias para quem quiser fazer. E nós temos também no nosso canal do YouTube. Você entra lá, playlist, uma das playlists é 120 dias para mudar sua vida. Você vai lá e ouve todos os devocionais e acompanha a leitura bíblica, somente das cartas. Por quê? Porque são nas cartas que nós entendemos o que é o Evangelho, nas cartas nós entendemos a justiça de Deus, nas cartas nós entendemos a graça de Deus. E nós precisamos ficar firmes em que? Exatamente na graça de Deus. É na graça, na palavra da graça de Deus que nós precisamos ficar firmes para verdadeiramente sermos livres. Livres. Livres do domínio do pecado. Livres das mentiras do diabo. É quando nós permanecemos na palavra graciosa do nosso Deus. É que nós vamos experimentando a completa libertação. Deus nos ensina isso. Tem dois textos que eu quero ler aqui com os irmãos, que estão um em Romanos, outro em Efésios. Então deixa eu ler primeiro Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 2, um texto bem conhecido nosso. Olha o que está escrito lá. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, eu e você queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós? Com certeza queremos. Todos nós queremos viver isso. Como que vivemos? Sendo transformados pelo modo de pensar. O Evangelho, ele muda a forma que nós pensamos. No Evangelho existem verdades que são completamente diferentes desse mundo aqui. Na verdade, sim, o Evangelho é completamente diferente do que o mundo diz que é verdade. Eu não vou colocar das verdades porque não são verdades. Do que o mundo diz que é verdade, mas não são. Da sabedoria desse mundo aqui. Por exemplo, no Evangelho nós encontramos que mais bem-aventurado é dar do que receber. É melhor dar do que receber. Esse conceito é completamente contrário do mundo. O mundo acha que é melhor receber. Mas no Evangelho nós aprendemos que nós somos mais felizes quando nós doamos e não quando nós recebemos. Interessante isso, né? Isso não é interessante? São conceitos que são completamente diferentes. Um outro conceito do Evangelho, que quando nós somos afrontados, perseguidos, nós, ao invés de nos vingarmos, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos amar aqueles que nos insultam, orando, abençoando a vida deles. O mundo diz que nós devemos nos vingar, mas o Evangelho diz que nós devemos orar. Outro conceito, o mundo diz que a nossa segurança está
em adquirirmos bens, dinheiro. A nossa segurança está em termos de dinheiro. Se nós tivermos dinheiro, nós estamos seguros nesse mundo aqui. Isso é o que o mundo ensina. O Evangelho diz: não ajuntem para vocês tesouros que a traça corroem. Não coloquem a segurança de vocês no dinheiro, porque o dinheiro acaba, vai embora, é destruído. A segurança de vocês está em Cristo Jesus. Ele é o seu provedor. Diferente, não é diferente? São conceitos diferentes. São esses os conceitos que nós precisamos o quê? Permanecer. Se nós permanecemos na palavra de Jesus, nós somos verdadeiramente livres. Livres. E verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Agora, se nós não permanecemos na palavra dele, começamos a querer outros tipos de verdades para nós, outras realidades para nós, que não seja a palavra de Deus, nós vamos nos tornar prisioneiros. Não seremos livres. Amados, esse é um conceito completamente diferente. O Evangelho é uma coisa totalmente diferente do mundo. Por isso que Deus disse assim que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu aquelas que não são nada para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Hoje nós temos vivido uma geração que acha que a segurança está no dinheiro. Além, nós vemos os multibilionários desse mundo, eles acham que a segurança deles está no dinheiro, eles constroem. Nós vemos aí, por exemplo, muitos bilionários famosos construindo bunkers para proteção de guerra, para proteção disso e daquilo e coisas, né? Nós estamos aqui protegidos. Então, porque eles têm dinheiro, eles podem fazer essas mega construções, eles acham que eles estão seguros. Se eles lessem Apocalipse, mas eu acho que eles leem. Eu acredito que eles sabem muito bem, eles só não se rendem a Cristo Jesus. A nossa segurança, amados, está em Cristo. Não está lá no bunker que foi construído. Não. Tanto que em Apocalipse, fazer um adendo aqui, em Apocalipse tem uma parte que diz assim, que eles vão pedir, os poderosos, os grandes desse mundo, no dia em que eles estiverem vivendo o período da ira de Deus. Porque a ira de Deus vem para quem? Para quem não se sujeita a Cristo, para quem não quer Cristo. A ira de Deus não é para alguém simplesmente que está ali um pouco, meu Deus, não. É para quem abertamente e deliberadamente diz, eu não quero Cristo, eu rejeito a Cristo, eu não quero esse Salvador. É para quem rejeita, esse está debaixo da ira de Deus. E nós sabemos que o tempo da ira de Deus se aproxima, em que haverá julgamento sobre as nações da terra. E aí tem uma parte em Apocalipse que diz que eles vão pedir a morte. A morte não virá. Eles vão pedir para as montanhas caírem sobre eles. Eu acredito que estarão lá escondidos nos seus bunkers, desesperados. Mas Deus não vai permitir que eles morram assim. Eles vão viver, infelizmente, as consequências dessa não rendição a Deus. Agora, nós, amados, precisamos o quê? Permanecer na palavra de Deus. Para o quê? Desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós. Fiz só esse adendo ali, amados, tá? Porque eu acho interessante aquela passagem de Apocalipse que diz que os grandes, os poderosos vão pedir para as rochas caírem, vão pedir a morte, e não vai acontecer. Então, quando eu vejo a situação atual mundial, eu fico só imaginando as coisas acontecendo, sabe? Mas voltando aqui, nós estamos falando sobre, nós somos cristãos, já cremos em Cristo Jesus. Essa palavra é para quem já depositou a sua fé em Cristo. Se talvez você esteja ouvindo nesse momento e você ainda não depositou a sua fé em Cristo Jesus, eu quero encorajar você a depositar. Porque toda a humanidade
toda a humanidade está morta em seus pecados, delitos, transgressões, e só existe um meio de sermos reconciliados com Deus, por meio de Cristo Jesus. Ele fez uma obra completa, nos salvando do pecado, do domínio do império das trevas. Jesus fez essa obra completa, nos justificando diante do Pai, nos reconciliando, colocando-nos novamente num relacionamento de paz com Deus. Jesus fez isso. Então, se você ainda não creu em Jesus, se você ainda não depositou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Se você está ouvindo e nunca entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Não é difícil. Você só precisa reconhecer: Senhor, eu reconheço que se eu não me render a Ti, eu estou debaixo de condenação, estou debaixo de morte, e eu quero ser reconciliado com Deus. Então eu recebo a sua obra, Jesus. Eu recebo o que o Senhor fez, Jesus, na minha vida, por mim. Eu reconheço que sem Ti eu estou morto em meus pecados e em transgressões, e agora abro o meu coração para receber a salvação que vem de Ti. Abro o meu coração para receber o Seu Espírito, e quero viver daqui para frente, guiado pelo Teu Espírito. Quero viver daqui para frente unido ao Senhor Jesus, por meio do Seu Espírito. Creia nisso, viva isso, comece a aplicar isso na tua vida. Mas eu creio que a maior parte dos irmãos que estão ouvindo são irmãos em Cristo, já nasceram de novo. Nós estamos aqui vendo como permanecer para experimentar a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Para experimentar essa vida gloriosa, poderosa que há em Cristo Jesus. E é permanecendo na sua palavra, na sua verdade. E aí nós vimos alguns conceitos do Evangelho que são completamente diferentes dos conceitos do mundo. Por isso que nós precisamos permanecer na palavra, estudando a palavra de Deus. Já vimos também que o Evangelho e a lei de Moisés são coisas diferentes. O Evangelho não é a lei de Moisés, então precisamos estudar a palavra com discernimento, com sabedoria, manejar corretamente a palavra da verdade. Amados, Jesus fez uma obra completa. E é nele que nós precisamos permanecer. É na sua mensagem, a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho é que nós precisamos permanecer. Quais são essas boas novas? Nós estávamos mortos em pecados. Nós estávamos debaixo de condenação. E Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. Cristo Jesus nos justificou. Agora nós temos paz com Deus. Cristo Jesus fez uma obra completa. É nesse conceito, nessa verdade que nós precisamos permanecer. É nessa palavra que nós precisamos permanecer. E veja que nós lemos esse texto de Romanos e diz que nós vamos sendo transformados à medida que nós renovamos a nossa mente. Os nossos pensamentos precisam ser o quê? Renovados. Os nossos pensamentos precisam ser renovados. Outro texto que eu quero ler aqui com os irmãos que está em Efésios. Efésios capítulo 4, dos versículos 22 ao 24. Olha o que está escrito ali. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, se eu e você, nós damos lugar para Deus na nossa vida, damos lugar para a palavra de Deus, e começamos a nos despir do velho homem, com todas as suas práticas, e começamos a renovar a nossa mente por meio da palavra de Deus, isso nos faz nos revestir do novo homem. Esse novo homem é a nossa nova vida em Cristo, que foi criada, gerada em Cristo Jesus. Uma vida que é para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Provenientes do quê? Da verdade. Por isso que a verdadeira libertação vem da permanência, mas permanência na palavra.
Amados, não existe uma vida cristã sem perseverança. Por isso que o nosso tema, o tema dessa série é perseverança. Porque não existe vida cristã sem perseverança. Nós perseveramos o tempo inteiro. Nós já vimos, perseverança é a aplicação da nossa fé. E o conceito bem resumido de fé é viver esperando por algo que nós não enxergamos. E aí nós precisamos permanecer nessas verdades, que muitas vezes não é palpável para nós não conseguimos enxergar as verdades do Evangelho, mas nós precisamos viver esperançosos e esperando nessas verdades. Então, a solução dos nossos problemas não está na sabedoria do mundo. A solução dos nossos problemas não está no conselho que os sábios desse mundo têm a nos dar. A solução de qualquer problema que nós tenhamos encontra-se na palavra de Deus. É ali que nós precisamos permanecer, ficar, estabelecer morada, habitação com Deus, na sua palavra, em tudo que Cristo é, em tudo que Ele falou, em tudo que Ele ensinou. Quando eu falo tudo que Cristo ensinou, não é só os evangelhos, é lá que Jesus falou. Não, amados, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil. Precisamos estudar com sabedoria, discernindo os tempos, as épocas, compreendendo. Nós estamos debaixo da nova aliança. Nós vemos escrituras proféticas lá no Antigo Testamento que falam claramente como funciona a vida da nova aliança. São escrituras proféticas. Lá no Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, nós encontramos a clareza de como que funciona a nova aliança. Um novo coração, um novo espírito regenerado, o Espírito Santo vivendo nesse espírito. Estava lá no Antigo Testamento. Ou seja, a palavra de Deus é a plenitude. Só precisamos ter entendimento, sabedoria, discernimento. Não podemos confundir as coisas. Não podemos colocar a lei como sendo o evangelho. Tem gente que está tentando viver o evangelho como o fundamento da lei. O fundamento da lei é a justiça própria, porque a lei torna o homem plenamente consciente do pecado. Mas o evangelho é a justiça de Deus, torna o homem plenamente consciente de Cristo. Nós precisamos estar plenamente conscientes de Cristo. Permanecer na palavra de Cristo. Tudo que Ele é e tudo que Ele fez. É aí que precisamos permanecer. E é aí que nós vamos verdadeiramente ser livres. Então, quer ser livre de uma prática pecaminosa? Não é na força do seu braço. Quer ser livre de um temperamento ruim? Não é na força do seu braço. Quer ser livre de uma conduta errada? Não é na força do seu braço. Quer ser livre de algo que te aprisiona? Não é na força do seu braço. É permanecendo na palavra de Jesus. Agora, o que nós precisamos é permitir que essa palavra nos transforme. Olha o que nós lemos ali. Transformem-se pela renovação da sua mente. Se eu não permito que a palavra de Deus transforme a forma que eu penso, e eu continuo pensando do mesmo jeito, eu não vou experimentar a verdadeira liberdade. Eu não vou experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável para mim. Não vou, porque eu vou continuar pensando do jeito desse mundo aqui. Jeito terreno, jeito carnal, jeito natural. Não tem como. E amados, a forma de entender o reino de Deus somente é pelo Espírito. Não tem outro jeito. Não conseguimos entender a vida do reino de Deus por meio da inteligência natural, do intelecto. Não. 1 Coríntios capítulo 2 nos explica isso claramente. Nós só conseguimos entender as coisas que vêm do Espírito por meio do Espírito. Nós só conseguimos entender as coisas espirituais por meio do Espírito Santo. E todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos todas as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, dádiva do Senhor para nós. Nós temos o Espírito Santo.
que nos ajuda e nos capacita a entendermos todas essas coisas. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, não é na força do nosso braço, é pelo poder do Espírito. O mesmo Espírito que inspirou todos os autores da Bíblia a escrever o que foi escrito, é o Espírito que vive em nós e que quer nos dar o entendimento de todas essas coisas. E aí nós precisamos o quê? Acreditar que o Espírito Santo vive em nós, que ele quer nos dar o entendimento. Às vezes nós estudamos uma palavra, um texto bíblico, um livro da Bíblia e não entendemos. Ou algumas passagens não conseguimos entender. Aí nós precisamos aplicar a nossa fé. Fé, conceito de fé resumido é esperar sem ver. Então, como que eu aplico na leitura bíblica para eu permanecer e ser totalmente livre em todas as áreas da minha vida? Como que eu aplico isso na minha leitura bíblica, no meu relacionamento com Deus? Estou lendo a Bíblia, estou ali lendo a Bíblia e não consigo entender. Senhor, eu creio que o seu Espírito vive em mim. É o mesmo Espírito que inspirou os escritores a escreverem isso. Então, o mesmo Espírito que escreveu isso está aqui dentro de mim para me fazer entender o que ele mesmo escreveu. O que ele mesmo ditou para as pessoas escreverem. Imagine que eu vou escrever um livro e eu começo a ditar o meu livro para irmã Karina. E a irmã Karina começa a escrever tudo que eu tô ditando para ela. E ela vai escrevendo. E aí tem uma parte que ela diz assim: Catiane, eu não entendi isso daqui. Eu não consegui entender. Você falou aqui, mas eu não entendi. E aí eu explico para ela o que eu quis dizer ali naquela escrita dela. Ela diz: ah, tá, agora eu entendi. Agora eu compreendi. Ou imagina que ela escreve tudo e uma outra pessoa vai ler esse livro. Né? Ela escreveu, eu que ditei ali, e outra pessoa vai ler esse livro. Aí essa pessoa, ela vai perguntar para a irmã Karina: irmã Karina, você que digitalizou tudo ali, o que a irmã Catiane escreveu, mas tem uma parte que eu não entendi. Você consegue me explicar? E daí tem uma parte que ela entende, outra que ela também, poxa, eu escrevi isso dali, mas confesso que eu também não entendi muito bem o que é. Não é melhor nós perguntarmos para a autora do livro? Ah, vamos lá. Aí elas vêm e perguntam para mim: irmã Catiane, o que você quis dizer nessa frase aqui, nesse capítulo que você escreveu? Eu não entendi. E aí eu começo a explicar o que eu quis transmitir naquele capítulo, naquela frase, naquele contexto. E agora sim, agora eu entendi. Amados, nós temos o autor do livro morando em nós. Não tem desculpa para nós dizermos assim: mas eu não entendi. Eu preciso perseverar em crer que o Espírito Santo é o autor do livro da Bíblia, ele vive em mim, ele vai me explicar o que ele quis escrever. Ele vai trazer o entendimento. Não sei quando, não sei que horas, mas se eu perseverar estudando, lendo, me dedicando, vai chegar um momento que agora sim, agora eu entendi. Quantas escrituras, amados, eu leio, estudo. Eu falo: Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento. Foi o Senhor que escreveu isso e o Senhor habita em mim. Eu creio nisso. E eu estou esperando com uma boa expectativa que vai chegar o momento que o Espírito Santo vai elucidar as minhas dúvidas. Ele vai trazer a revelação, o entendimento de tudo. Ah, mas por que o Espírito Santo não traz ali na hora? Não sei. Por que? Não sei. Talvez tenha outros conceitos que ele queira me explicar para que eu possa entender aquela palavra, entender aquele conceito. Talvez ele está me ensinando outras coisas para daí sim eu entrar naquilo que eu ainda não entendi, que eu não consegui compreender. A única coisa que eu sei, amados, é que o Espírito Santo, ele é quem inspirou toda a Bíblia. É o mesmo que vive em mim e em você. O autor da Bíblia vive em mim e em você. Nós só precisamos o quê? Aplicar a nossa fé, a nossa confiança de que de fato ele vive em nós, de que de fato ele é o autor das Escrituras, o próprio Deus, por meio do seu Espírito. O Espírito Santo, amados, é o próprio Deus. É o Espírito de Deus.
E ele está aqui, vivendo em nós, está conosco o tempo todo. Ele nos dá o entendimento. Por isso que João escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 2, quando ele vai dizer para os irmãos, ele diz assim, escreve assim, vocês já receberam a unção. A unção está em vocês, vocês nem precisam que outras pessoas ensinem vocês. Porque a unção que está em vocês ensina vocês todas as coisas. Quem é a unção? É o Espírito Santo. O que João está falando? Vocês já receberam o Espírito Santo. É ele que ensina vocês a viver a vida do Espírito. Não é outra pessoa, é o próprio Espírito Santo. É claro que Deus estabeleceu ministérios, Deus derramou dons, tudo para a edificação da igreja. Mas o nosso maior ensino provém de quem? Do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá a interpretação da palavra, o discernimento da palavra de Deus. É Ele que ministra o nosso interior, que fala conosco, porque o Espírito Santo não é mudo, Ele fala conosco. É nessa palavra, amados, que nós precisamos permanecer. Então, verdadeiramente seremos livres. 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 Lá em Romanos está escrito que nós não estamos debaixo do domínio do pecado, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14 fala isso. Então nós não precisamos viver governados, oprimidos pelo pecado, porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Então nós precisamos permanecer na palavra da graça de Deus, nesse favor maravilhoso de Deus, nessa obra completa em Cristo Jesus. Amados, isso é maravilhoso demais. E Deus quer nos ensinar todos os dias a aplicarmos essa verdade no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Deus quer nos ensinar a aplicar essa perseverança nele, para que nós vejamos o resultado de permanecermos na palavra dele. Qual é o resultado? Como nós lemos, sermos completamente livres. Livres da angústia, livres da depressão, livres da preocupação, livres das amarras do diabo, das mentiras do diabo, livres da condenação, livres do domínio do pecado, livres do aprisionamento desse mundo, livres da impaciência desse mundo, livres de tudo isso, quando permanecemos na palavra graciosa do nosso Deus. Amados, eu quero encorajar você. Permaneça firme na palavra. Permita que a palavra mude a sua forma de pensar. A sua proteção vem de Cristo. A sua provisão está em Cristo. Tudo que você precisa, a sua segurança está em Cristo. Pare de correr atrás do dinheiro. Pare de correr atrás das coisas desse mundo. Pare de confiar a sua cura na sabedoria desse mundo. A sua cura está em Cristo. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, para que nele nós fôssemos curados. Nós precisamos aplicar fé, perseverança nisso. Fé é esperar sem ver, é aplicar o conceito de fé na nossa vida diária. Amados, quantas pessoas sendo prisioneiras dos seus traumas, de tudo que enfrentaram na vida, dos problemas, dos desafios, das dificuldades. Nós não somos livres ao adquirirmos a sabedoria desse mundo. Não. Não somos livres estudando a psicologia. Não somos. Eu sei que eu falo isso e eu posso afrontar alguns irmãos. Nós somos verdadeiramente libertos dos traumas, dos problemas, dos vícios, das dificuldades. Nós somos plenamente curados ao permanecermos na palavra de Deus. É na palavra que nós encontramos cura. O Senhor nos ensina como podemos experimentar cura para as nossas emoções, por exemplo.
Tem uma palavra lá em Tiago que diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. A confissão de pecado não é para ser salvo, porque a salvação está em Cristo. Eu deposito a minha confiança em Cristo, eu estou salva, eu estou perdoada. A confissão de pecado não é para eu ser perdoada, eu já fui perdoada em Cristo. A confissão é para que eu seja curada. Sabe aquelas coisas que você não quer falar para ninguém que você viveu? Sabe aquelas coisas que você passou na sua vida e você se recusa a falar, mas vira e mexe, vem na tua mente, vem no teu coração e aquilo te atormenta? Você já está perdoado em Cristo, você já está salvo, mas você vive aprisionado em algo que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e você está ali aprisionado àquilo. Talvez não seja algo que você cometeu, mas algo que fizeram com você e você não consegue falar. Confessa para alguém de confiança. Mas para alguém de confiança, busca em Deus. Alguém que seja extremamente confiável. Um homem ou uma mulher de Deus. Abre o teu coração, confessa para você ser curado. Esse é um princípio do Evangelho. Confessem para que vocês sejam curados. Amados, tem tantas coisas que eu já falei, que eu já abri o meu coração para Karina, que é a minha melhor amiga, e para o meu noivo, que é só para eu ser curada. Falei, olha, eu preciso falar isso. Eu sei que o Senhor já me perdoou, eu sei que já foi, já estava no passado, mas eu preciso botar isso para fora para eu ser curada disso. Ah, isso que aconteceu comigo, isso que fizeram, eu preciso falar para ser curada. Amados, e quando nós falamos, aquilo traz cura. Esse é um conceito do Evangelho para experimentarmos a verdadeira liberdade. Isso está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Aí tem muita gente que não encontra um amigo, um irmão genuíno para poder falar e vai no psicólogo. Tudo bem, porque não tem, infelizmente tá assim, né, amados? Tá difícil encontrar pessoas íntegras, fiéis na igreja. Me perdoem falar isso, amados, mas tá difícil. Porque se você abre a tua boca, de repente todo mundo já tá sabendo aquilo. Todo mundo já fofocou, você sabia que fulano de tal, isso, que aquilo, que não sei o que, que não sei o que. Tá difícil de encontrar pessoas de confiança, fiéis, íntegras. E aí eu não condeno e não acho errado os irmãos que procuram os psicólogos. A única dica que eu dou é procure um psicólogo que seja cristão, que tenha fundamento em Cristo Jesus, para você poder se abrir, falar tudo que você precisa falar para ser curado. Mas o fundamento que traz cura não é simplesmente o fundamento da psicologia. A psicologia quer entender a raiz, a psicologia quer entender da onde vem. Não. Qual que é? Quando nós olhamos para a palavra. Vamos ver aqui qual que é o fundamento dessas coisas. Por isso que nós precisamos permanecer na palavra, para verdadeiramente sermos livres. Então, eu compartilhei que um conceito da palavra para sermos curados é confessarmos pecados. E aqui eu incluí não apenas aquelas coisas que nós fizemos, mas coisas que fizeram conosco. Confessem uns aos outros os seus pecados para serem curados. Então, traumas, tudo que a gente viveu, quando a gente abre, quando a gente fala, a gente vai sendo curado nas nossas emoções. Mas aí, quando nós falamos, será que nós precisamos ver qual que é a raiz disso? Por que que hoje eu tenho esse temperamento ou essa forma de agir? É porque aconteceu tal coisa. Esse é o conceito da psicologia. E tentar buscar, e daí acaba virando mais uma tragédia. Tem pessoas que acabam ficando piores até. Então, no conceito bíblico, qual é? A gente fala para ser curado, mas a gente já sabe qual é a raiz. Não preciso... Como assim? A gente já sabe. Se nós lermos o texto de 1 Coríntios capítulo 15, fala assim que o aguilhão da morte é o pecado, correto? Tudo o que está fora de Cristo, Cristo é vida, correto, amados?
Cristo é a vida genuína, a vida plena. Tudo que está fora de Cristo, então é morte. Se não está em Cristo, que é a vida, então é morte. Não é só a morte física. Morte, nós vemos pessoas experimentando morte nos relacionamentos, morte nas finanças, morte no trabalho, morte na vida ministerial, morte em várias áreas da vida. Morte nas suas emoções, né? Estão aprisionados à depressão, à ansiedade, a muitos tipos de transtorno. São tipos de morte, amados. São doenças da alma. Só Cristo tem a cura completa. Então, o que eu falei sobre a raiz? Então, a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. E a força do pecado, a Bíblia diz que é a lei. Então, o que nós estamos vendo? Qual é aquilo que está visível na nossa vida? A morte, seja os relacionamentos, seja aquilo que está se manifestando muitas vezes através de relacionamentos disfuncionais, famílias disfuncionais, de finanças completamente conturbadas, famílias conturbadas, vida profissional conturbada, enfim, tudo que nós vemos disfuncional, tudo errado ali na nossa vida, isso é uma manifestação de morte, não é a manifestação da vida de Cristo, porque a vida de Cristo é plena, é saudável, é poderosa. Então é um tipo de manifestação de morte, correto? Aí vou dar um exemplo. Imagine que você sofreu algum tipo de abuso na sua infância. Seja um abuso psicológico, moral, seja um abuso físico, todo tipo de abuso físico. Imagine que você viveu esse tipo de coisa. Isso gera algo em você, não gera? Gera um trauma. Isso gera algo. E quando nós vamos, por exemplo, para a psicologia, então esse teu comportamento é por causa do abuso que você sofreu. E aí nós vamos precisar estudar os tipos de abuso, vamos precisar nos aprofundar nisso para ver como te arrancar desse comportamento, porque isso é o resultado desse abuso. Isso é o que a psicologia faz. Tem um certo efeito? Tem. Não vou dizer que não tem. Tem sim, tem o seu efeito. Mas a verdadeira libertação, a verdadeira cura vem na permanência da palavra. Então, esse comportamento ruim que você tem, por causa desse trauma vivido, por causa desse abuso, ele está manifestando, esse comportamento é um tipo de morte na tua vida. E daí a Bíblia diz que o aguilhão da morte é quem? É o pecado, correto? É o pecado. Quando nós vemos o aguilhão, é aquela parte que perfura, né? A ponta ali, que numa lança, por exemplo, o aguilhão ali da lança é a parte que perfura, que machuca. Então, o aguilhão da morte, aquilo que machuca, que traz dor, é o pecado. E o poder do pecado é a lei. E a lei, está escrito lá em Romanos, ela nos torna plenamente conscientes do que? Do pecado. Se eu fico plenamente consciente do que aconteceu comigo, ou seja, se eu alimento a consciência do que aconteceu comigo, eu vou a fundo no que aconteceu comigo para tentar descobrir a minha cura. E quanto mais eu me aprofundo, meu Deus, será que eu fui abusada? A culpa foi minha? Não foi minha, foi o abusador, que isso, que... Eu começo a me aprofundar naquilo, eu começo a me aprofundar no pecado, na consciência do pecado. Não importa, não foi o pecado que eu cometi, foi o pecado que o outro cometeu comigo. Mas eu começo a aprofundar a minha consciência no pecado, ao invés de aprofundar a minha consciência em Cristo. E aí a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado e o poder, a força do pecado é a lei. Então, quanto mais eu estudo sobre isso, quanto mais eu me aprofundo sobre isso, mais a dor vem. Porque o aguilhão da morte é o pecado. E eu fico ali,
me aprofundando no pecado, eu preciso entender o que é isso, como é que aconteceu, por que fizeram isso comigo, e fico ali, e me aprofundo, e me aprofundo, e me aprofundo no pecado. Eu vou sentindo a dor que a morte produz. Mas a verdadeira cura vem quando eu entendo que teve uma manifestação de morte, a manifestação de morte é por causa do pecado, não interessa se foi o meu, se foi de alguém contra mim, mas foi por causa do pecado. E a força do pecado é a lei me torna consciente do pecado. Eu não quero mais ficar consciente do pecado, Senhor. Eu quero ficar consciente de Cristo. Aí eu pego e confesso o pecado. Como eu mencionei, amados, não traga isso só nos pecados que nós cometemos. Traga para tudo que aconteceu na tua vida. Porque tem coisas que não foram nós que fizemos, mas fizeram conosco. Mas fizeram conosco porque estão fundamentados no pecado. Em práticas pecaminosas, em coisas que são da morte, do império das trevas, do domínio de Satanás. Quando nós confessamos, nós somos livres, somos curados. Eu não preciso me aprofundar no porquê do pecado. Pecado é pecado. Pecado, quem lidera, quem domina é o diabo. Nunca vai ser bom, porque o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Se eu ficar consciente do abuso, consciente do trauma, consciente do que fizeram comigo, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão é o que fere, é aquela parte que fere, aquela ponta que fica te provocando, te machucando, te apunhalando. E aí você não é curado, você não consegue receber cura, porque você fica consciente disso. Abandone isso, confesse, porque quando a gente fala, parece que a gente libera aquilo. Se a gente guarda só pra gente, aquilo fica na mente, no coração o tempo inteiro. Quando a gente fala, a gente extravasa, libera, e a gente é curado, e aí a gente começa a olhar para Cristo, a gente recebe a verdadeira cura. A verdadeira libertação. É assim que funciona no reino de Deus. Esses são os conceitos do reino de Deus, que são diferentes da sabedoria do mundo. Na sabedoria do mundo, eu preciso estudar profundamente sobre o meu trauma, para entender por que eu estou agindo assim. Não! Em Deus eu não preciso estudar profundamente, eu só preciso confessar, abrir, falar, para ser curado e parar de olhar para o trauma, de ficar consciente do trauma, do abuso, do pecado, seja o que for. Talvez você cometeu um pecado e isso te atormenta. Você precisa deixar de ser consciente disso que você fez, que te atormenta. Você confessa para você ser curado, para isso libera a tua alma, libera as tuas emoções. É como se você estivesse dizendo assim: Satanás, eu não tenho medo de falar o que eu fiz. Eu vou confessar aqui, porque eu quero ser livre disso. Quero ser curado disso. E aí você confessa e para de ficar consciente disso. Começa a ficar consciente de Cristo. Permanecendo na palavra de Cristo. Consciente do que Cristo fez. Cristo já te perdoou. Cristo já te salvou. Cristo já te redimiu. Cristo te deu uma vida plena, abundante. Saia debaixo da condenação, saia debaixo do trauma, saia debaixo das lembranças do abuso. Como? Olhando para Cristo. Não é se aprofundando, não é tendo que vivenciar o abuso novamente. Quem que quer vivenciar o abuso novamente, amados? Misericórdia! Quem que sofreu um tipo de abuso e quer vivenciá-lo novamente para ser curado? Tá repreendido isso daí. Eu quero falar, eu vivi isso, eu não quero mais lembrar disso. Eu quero que isso seja enterrado da minha vida. Eu quero manter a minha consciência no que Cristo fez, me limpando, me purificando, me redimindo. É isso que eu quero. É assim que alguém que sofreu vai agir de acordo com os conceitos do reino de Deus, amados. Por isso que a Bíblia diz, transformem-se. Transforme a sua maneira de pensar para que você, de fato, experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. E aí nós precisamos o quê? Permanecer. Por isso que a verdadeira libertação vem da
permanência. Mas permanência em quê? Permanência na palavra de Deus. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, disse Jesus, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Quando permanecemos verdadeiramente na palavra, nós somos livres. Livres. Quando permanecemos na consciência do pecado, na consciência dos traumas, na consciência daquilo que sofremos, nós ficamos sendo machucados. Machucados. Porque o aguilhão da morte é o pecado. Então a consciência do pecado machuca, fere, dói. Agora a consciência de Cristo, da sua obra, do que Ele fez por nós, isso nos cura, nos restaura, nos liberta. Jesus mesmo inspirou a Tiago por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou o Tiago para escrever. Confesse isso uns aos outros, para que vocês sejam curados. Não é sobre ser perdoado, é sobre ser curado. É necessário, como eu mencionei, quantas coisas estava aqui, ficava vindo, sabe, na minha mente, no meu coração, me machucando, sejam coisas que eu fiz ou coisas que fizeram contra mim, e eu precisei simplesmente desabafar. Quantas vezes eu faço isso? Às vezes eu tô com meu noivo e falo, eu só preciso desabafar. E glória a Deus que o Senhor me deu um homem que ouve, que sempre está pronto para ouvir. Mulheres, eu sei que as mulheres gostam de falar, e é muito bom quando você tem alguém que te ouve, Deus me deu, ele e a Karina é uma ótima ouvinte, uma irmã, uma amiga assim que, olha, uma ótima ouvinte. Confesso que essa é uma das coisas que eu peço o aperfeiçoamento em Deus, eu sei que Ele já me aperfeiçoou, para eu ser uma melhor ouvinte, porque eu gosto muito de falar, então eu trabalho isso junto com o Espírito Santo, para ser sempre uma boa ouvinte. Eu creio que já tenho melhorado bastante nisso também, a aprender a ouvir o outro, assim como eu gosto de ser ouvida, ouvir o outro. Então, amados, essa é a forma, é o modelo no reino de Deus, para nós sermos verdadeiramente livres, libertos. Sabe? O inimigo vem para tentar nos aprisionar. A obra do diabo é essa, né? Matar, roubar e destruir. Ele não quer ver um cristão vivendo plenamente livre na vontade de Deus. Ele não quer isso. Então ele tenta nos aprisionar de muitas formas. E uma das formas que ele tem tentado aprisionar os cristãos é nos traumas, nas coisas que viveu. E daí os cristãos estão indo para um lado que não é o lado bíblico, não é o fundamento bíblico. O fundamento bíblico nós já sabemos qual a raiz. A raiz é o pecado. E quanto mais mantemos a consciência do pecado, mais e mais nós vamos nos ferir. Então nós precisamos ter a consciência de Cristo. Nós confessamos, desabafamos, como o Tiago disse, para sermos curados. E aí começamos a manter a nossa consciência de Cristo, como o apóstolo Paulo falou. Deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Então, amados, que eu e você, nós perseveremos na nossa caminhada cristã, entendendo que a nossa verdadeira libertação, a nossa verdadeira cura vem da permanência na palavra de Deus, permanecendo nas verdades de Deus. E eu falei de alguns exemplos, e a palavra de Deus nos ensina muito mais. Falei de alguns exemplos que são completamente diferentes do mundo e do reino de Deus. E aí nós precisamos ficar com a verdade do reino de Deus, ainda que pareça meio contraditória, como eu já mencionei. No reino de Deus, nós somos mais felizes quando doamos do que quando recebemos. Como assim? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, se nós queremos só receber, eu busco, quero receber do outro, são relacionamentos fadados à ruína. Mas quando eu entendo que o relacionamento saudável é para doar, num casamento, por exemplo, quando os dois entendem isso, é maravilhoso. Porque é o marido se doando e a esposa se doando. Porque entendeu que no reino de Deus eu sou mais feliz quando eu dou, quando eu me dou, do que quando eu recebo. Esse não é o conceito do mundo. O mundo está aí totalmente egoísta. Esse conceito aí, capaz. Tem que pensar primeiro em mim.
Primeiro em mim, depois o outro. Não, no reino de Deus é o contrário. Eu penso primeiro no outro. Eu considero o outro superior a mim. É o que a Bíblia nos ensina. Considerai-vos os outros superiores a vós mesmos. Conceito bíblico. Você entende, amados? É nessa permanência que nós precisamos ficar para experimentarmos a verdadeira liberdade. Esses são os conceitos da verdade que nós precisamos nos estabelecer, permanecer. E aí nós, de fato, viveremos plenamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que é importante a palavra de Deus, porque é a palavra que renova a nossa mente, a palavra que nos faz entender as coisas que estão completamente diferentes, sabe? Às vezes a gente tem atitudes egoístas e não consegue perceber. Aí você começa a estudar a Bíblia e você diz, meu Deus, mas eu tô tendo atitudes egoístas, por isso que eu não tô realizada. Por isso que eu não tô me sentindo satisfeita. Porque eu tô contrário ao princípio do reino de Deus. Se eu vivo contrário ao princípio do reino ao qual eu estou inserida, eu não vou ser feliz, não vou ser satisfeita ali, não vou ter a plenitude da vida que aquele reino me oferece. Por quê? Porque eu não estou nos princípios daquele reino. Só vou me sentir satisfeita, feliz, se eu me encaixar nos princípios daquele reino. Aí sim, eu vou ser feliz, vou ser satisfeita. Então que eu e você possamos entender isso e permanecer na palavra de Deus para verdadeiramente sermos livres, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por esse ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos na Tua palavra, para verdadeiramente sermos livres. Nos ajuda, Espírito Santo, a transformar mesmo a nossa forma de pensar, a permitir que o Senhor mude a nossa forma de pensar. Quando nós nos depararmos com a forma de vida do mundo e a forma de vida do reino de Deus, que nós possamos confiar, mesmo que pareça loucura para nós, que nós possamos confiar, acreditar que a forma de vida do reino de Deus é que nos traz satisfação, felicidade, é que nos dará sucesso, que nos tornará prósperos. Nos ajuda a compreender isso, nos ajuda a aplicar isso no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos de fato viver plenamente a libertação que o Senhor já conquistou para nós. Queremos verdadeiramente ser livres de todas as amarras, de todas as mentiras do diabo. Em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. Em nome de Jesus, amém. Amados, amanhã nós continuamos com a nossa série. Amanhã teremos o terceiro tópico, que é ouvidos para ouvir. Amanhã nós vamos mergulhar um pouquinho na parábola do semeador e vamos entender que muitos estão ouvindo a palavra, mas não têm ouvidos para ouvir a palavra e por isso eles não conseguem permanecer. Nós vamos nos aprofundar nisso, mas isso fica para amanhã. Então que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.